Uma inteligência artificial que cria suas artes em pixel art, cria seu personagem, cria o cenário, cria os itens do seu jogo. Para você ter uma ideia, ele faz a animação do seu personagem, ele gira seu personagem em 360. E ainda mais, efeitos sonoros, trilha sonora e o mais importante, ele elabora o documento essencial do seu jogo, o GDD. E aí, o que você acha? Está bom para você? Então vamos lá, eu sou o Vitor e seja muito bem-vindo a Joydev. Google, pesquisa no Google por... Captei a mensagem. Pesquisando por Voidless.dev. Muito obrigado, Google. De nada. Então estamos aqui no Voidless.dev. Ele é uma plataforma de inteligência artificial tudo em um. Ela foi projetada especialmente para desenvolvedores de jogos indie. Temos aqui a primeira página e já temos aqui na frente um exemplo de efeito sonoro e uma pequena animação que foi gerada na ferramenta. Na geração de pixel art, a plataforma promete gerar as animações e rotações de sprites consistente. Ela consegue manter com facilidade em todas as direções. Se você tiver com bloqueio criativo, você pode chamar o agente dev para te ajudar, tanto na construção de narrativa, quanto na construção de história de cada personagem. Tudo isso ele vai te ajudar a criar o GDD. E por último, vamos dar uma olhada quanto que é. Bom, temos então a versão livre gratuita e a versão Pro. Até a data que eu tô gravando esse vídeo, $25 canadense. Fique atento, tá? Não é dólar americano, e sim dólar canadense. Tem diferença de valores aí. Convertendo então, está em torno de R$ 98,61. Então esse é o preço que se paga para acelerar o seu projeto na construção de sprites e também para economizar muito tempo na criação do seu jogo. A versão livre, você tem direito a 15 créditos grátis. Você pode gerar pixel art, imagens pixeladas, editor de arte com IA. Você pode usar o InPainter, além de gerar variedades de sprites, gerar efeitos sonoros, gerar música. Você tem acesso ao GDD Chat. Você pode criar um GDD. Você tem um acesso à API e também às gerações públicas. Já a versão Pro você tem acréscimo de 1000 créditos, além de poder criar 10 GDDs, agora você pode gerar a rotação e animação do seu asset, e tudo será privado. E o melhor de tudo, seus créditos nunca vão expirar, você pode usá-lo a qualquer momento, mesmo depois que acabou a assinatura. Fizemos então o nosso primeiro contato, agora vamos conhecer a inteligência artificial. Para fazer o cadastro, vem em login. Tem duas formas de fazer, pela conta do Discord ou pelo Google. Vou fazer pelo Google mesmo. Pronto, ele vai logar. Só que já vai aparecer para a gente pagar. Olha que sacanagem, mas relaxa. Vamos usar o gratuito por enquanto. É só clicar em voltar. Voltamos então para a tela principal e já pode reparar que recebemos os 15 créditos de cortesia para a gente testar. E aqui no canto, clicando na foto de perfil, temos um pequeno menu. Aqui embaixo temos a opção de sair. Normal, né? Depois aqui em cima tem essa opção de notas do suporte, para você acompanhar as últimas atualizações da ferramenta. Só por curiosidade, ela surgiu em 3 de outubro de 2024, ou seja, ela é bem recente. Aqui em cima é o grupo no Discord, você pode entrar, compartilhar, tirar suas dúvidas sobre a ferramenta deles. Logicamente em inglês, tá? Se você tiver com dificuldade de entender, use o ChatGPT. Depois temos o botão de suporte embutido na ferramenta. Vai aparecer esse pop-up, você pode enviar a sua opinião, o erro que aconteceu com você, solicitação de recursos, descreva tudo certinho o que você quer e envie para o suporte. Aqui em documentação da API, serve como um guia para desenvolvedores que desejam utilizá-la em seus próprios projetos. Por enquanto, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, está liberado apenas a API de geração de imagem, beleza? Aí você pode pegar aqui e testar em seu computador. Mas para deixar mais simples esse vídeo, vou testar aqui no site mesmo. Então vamos seguir adiante. Nessa página ficarão todos os seus registros, incluindo tudo que você gastou de créditos. Pronto, já aprendemos o básico sobre a interface de suporte e visualização de registros. Se acontecer qualquer probleminha, você já sabe onde recorrer. Se a gente clicar aqui em cima no cabeçalho, em Dashboard, vão aparecer 3 IAs. Você pode acessar tanto clicando nesses links ou clicando aqui em cima no cabeçalho. Mas antes disso, sei que você já está curioso de ver os assets. Vamos dar uma olhada.
Quando abrir a biblioteca, parece que não tem nada, né? É porque o botão de filtrar, apenas o que você gerou, ele ativa automaticamente. Mas é bem simples, é só desativá-lo. Olha só o que temos na biblioteca de assets. Aqui estão todas as imagens que foram geradas pela inteligência artificial. Vale lembrar que todos esses assets que aparecem na biblioteca estão no modo gratuito. Se você estiver usando o modo pago, os seus assets gerados não aparecerão aqui para o público, garantindo mais segurança e sigilo para o desenvolvimento do seu jogo. Ao passar o mouse sobre a arte, você vai ver o prompt que foi usado. Para ficar mais fácil, clica na imagem para expandir. Agora você vai ver todas as informações que foram usadas para gerar esse asset. Para entender melhor de como que funciona os comandos da geração de imagem dessa IA ou uma outra inteligência artificial, recomendo que você faça uma pesquisa de campo. Por exemplo, você pode fazer um moodboard ou um painel de referências, né? Quem é do ramo criativo já sabe. Esse painel vamos colocar todos os assets que queremos, só para ter uma ideia de como que está funcionando o prompt e em qual direção que queremos seguir na criação do nosso jogo. Vamos clicar na área vazia e pressionar com o botão esquerdo para selecionar tudo e copiar com o Ctrl C. E depois cole em um programa de texto. Você pode usar o Notion, eu acho melhor, mas pode usar também o Word ou o Doc do Google, também serve. Assim você vai coletar as referências que você mais curtiu, juntando e ajustando os prompts para criar um asset único, que funcione melhor para você. Você pode fazer a mesma coisa com os efeitos sonoros. Baixe o efeito sonoro no seu computador, escute e registre os prompts no documento. Vitor, tenho uma dúvida. Estou desenvolvendo um jogo que eventualmente será pago e gostaria de saber como funciona o copyright da Voidless Dev. Devo incluí-los nos créditos do jogo? Outra coisa, ao usar assets gratuitos, é necessário creditar o autor ou apenas a plataforma? Certo, enviei para o suporte e eles responderam. Saca só. Sinta-se à vontade para acreditar a Voidless Dev, se quiser. E não, você não precisa acreditar o autor para assets públicos. Vamos criar então o nosso GDD, o Game Design Document. Você pode perceber que o momento que postei esse vídeo ainda está na versão beta, então ainda está em desenvolvimento. Vamos então clicar para criar o nosso GDD. Você pode observar que tudo que tem em um jogo está separado tudo certinho aqui no canto. Estamos no rascunho e no centro aparecerá todas as informações de cada opção. Vamos começar então pela visão geral. Só uma observação nesse capítulo. Vamos fazer então o preenchimento de todo o GDD, como se estivesse criando um jogo mesmo, ok? Para não gerar dúvidas na hora de preencher. Vai que aparece uma opção diferente que você nunca viu, né? Vamos lá. Nessa primeira opção, tem que colocar o nome do seu jogo. Vou pensar um nome aqui. Vou colocar como Tamo Frito. A plataforma que pretendo postar é PC. Dá para adicionar mais de uma plataforma se você quiser. Aqui em modo de jogo estão disponíveis o modo Single Player, que é o jogador único. O Multiplayer é o modo com vários jogadores, normalmente online ou local. E temos o modo Co-op, que é o modo cooperativo, onde os jogadores jogam juntos contra a IA ou em missões. Eu vou escolher o modo Single Player. Você pode adicionar mais de um modo de jogo em um único jogo. Fica à vontade. Aqui temos a categoria e gênero do jogo. Você pode escolher entre ação, aventura, RPG, estratégia, sobrevivência, plataforma e por aí vai. Lembrando que o seu jogo pode ter mais de uma opção. Aqui temos o Sumário Concept, que é uma breve descrição que apresenta a ideia central do seu jogo. Ele serve para transmitir de forma clara, ok? O que o jogo oferece, incluindo gênero, ambientação, objetivo principal. Tudo isso tem que dar uma resumida para encaixar nos 250 caracteres. Lembrando, se você tiver com dificuldade, temos o agente dev para te ajudar a sair desse bloqueio criativo. Mas cada envio de mensagem custará em torno de 1 crédito, então analise bem o que perguntar. Vou fazer um exemplo aqui. O reino dos legumes está em perigo. Contaminados com óleo de cozinha, os legumes perdem sua saúde. A rainha envia o brócolis, cenourudo e ervilha ao reino das frituras da avó oleosa para entregar a receita que substitui o óleo por água, e com isso vai salvar a todos. Se a gente pensar bem, é uma proposta de jogo que tem um leve tom humorado com uma pegada educativa, bem sutil e sobre alimentação saudável. E aí, você já fritou um bife ou um ovo na água? Comente aqui embaixo. E por último temos o público-alvo. Refere-se ao grupo de pessoas para qual o jogo é destinado. Você pode colocar as características como faixa etária, se é para o público feminino, se é para o público masculino ou ambos, perfil de jogador, se é casual, hardcore, educativo, gênero, ação, aventura,
cultura e até contexto cultural. Por exemplo, para um jogo tão frito que estamos fazendo aqui, o público-alvo poderia ser algo como crianças e adolescentes de 8 a 14 anos que gostam de salgados e também jogadores casuais que buscam jogos leves. Se você preencher corretamente esse campo, vai te ajudar bastante no desenvolvimento do jogo, na criação de artes e na estrutura geral. E lá na frente, na criação de estratégias de marketing para alcançar as pessoas certas. Vamos escrever as especificações técnicas. Você pode colocar a engine que você vai usar para criar todo o jogo. Já temos algumas aqui. Se não tiver, clica em Custom e digite qual engine que será usado. Vou colocar aqui como exemplo o Construct 3. Se você quiser também, pode colocar outras ferramentas adicionais que serão utilizadas no desenvolvimento do jogo, como software de edição de imagem, Photoshop, GIMP, software de modelagem, edição de áudio ou até mesmo sites e bibliotecas específicas. E por fim, esse campo é destinado a informar os requisitos mínimos de sistema para rodar o jogo, como sistema operacional, processador, memória RAM, placas de vídeo, armazenamento. Lembrando que esse armazenamento é o peso final do seu jogo. Por um momento, se você quiser preencher, coloque as configurações do seu computador. Baixe o programa CPU-Z para visualizar todas as peças e anote aqui. Mas você vai ter que voltar aqui quando o jogo estiver pronto para fazer o cálculo de configurações mínimas e recomendadas, como mostra nas plataformas de Marketplace. Esses campos são importantes para garantir a compatibilidade e dar aos jogadores uma noção clara de recursos necessários para executar o seu jogo. Só como curiosidade, você pode fazer esse teste em uma máquina virtual ou ir atrás dos seus amigos para ajudar com esse teste, pois vai ter diversas máquinas com configurações diferentes. Dá para ter uma ideia de qual configuração ele consegue rodar certinho. Depois, como recompensa, dê um token para resgatar o seu jogo na Steam, por exemplo. Já é uma excelente ideia, não é? E pede para avaliar o que achou. Vamos então para a gameplay, aqui de fato onde o jogo acontece. Temos aqui em cima o Game Loop. O Game Loop, ou ciclo de jogo, né? Ele define as ações principais e repetitivas que acontecem durante a partida. Esse ciclo ele só termina quando o jogador ele ganha ou perde, ou até mesmo quando o videogame é desligado. Para ficar mais fácil, vamos continuar com o nosso exemplo. Então o Game Loop é: o jogador sai do reino dos legumes rumo ao reino das frituras, enfrentando coxinhas, risoles e bolinha de queijo, podendo alternar entre brócolis, cenourudo e ervilha. Coleta as gotas de água e purifica as áreas até entregar a receita à rainha oleosa. Aqui no botão verde você vai adicionar todas as mecânicas do seu jogo, facilitando assim a visualização da gameplay em geral, e posteriormente vai ajudar muito na programação. Como por exemplo, você pode colocar aqui as mecânicas de movimentação do personagem, dashes, mecânica de escalada, troca de personagem, combate, coleta de itens e etc. Você vai adicionar primeiro o nome da mecânica e a descrição, como que ela vai funcionar. Você pode pedir também para o agente dev te explicar como fazer a mecânica que você escreveu para aplicar na programação. Você pode perguntar tanto em inglês quanto em outra língua. Ele vai entender certinho. Chegamos então na parte da gente desenvolver a história do nosso jogo. Para não ficar extenso, vou pedir para o agente dev nos ajudar. Vou pedir assim: crie a história do game. O interessante é que não precisamos detalhar para ele entender. O que ele vai fazer é pegar todas as informações que preenchemos até agora para dar início à história. Lembrando que é uma história curta, com 1500 caracteres, mas provavelmente ele vai gerar um texto acima do limite. Aí nesse caso vai ter que resumir para colocar aqui nesse quadro. Nessa sequência, vamos criar todos os personagens com as suas descrições. É basicamente a mesma coisa que fizemos na mecânica. Você pode pedir para o agente dev para gerar o personagem em específico que você mencionou antes. Então eu vou pedir para criar o personagem Brócolis, que é o nosso tanque. Vamos lá. Olha o que ele gerou toda a descrição, estatísticas, habilidades do nosso personagem, a personagemologia, o tipo de imagem de perfil, o tipo de voz que dá para ser usado. Deixou bem completo, mas você vai ter que dar uma resumida para colocar aqui nesse quadro. Para não perder toda essa informação, recomendo que você copia e cola no Notion, por exemplo, né? Ou um outro programa de texto. E também dá para criar um novo personagem. Lógico que ele vai analisar o contexto e vai adicionar o que pode fazer parte no seu game. Por exemplo, vou pedir para ele fazer um personagem novo, sem um pré-requisito. Ele gerou esse personagem, o Chuchu. Pode observar que ele já fez a descrição, detalhou as habilidades, fez a ligação entre outros personagens.
Olha que legal. Olha como ficou os demais personagens. Aqui em World Design se refere a uma visão geral do universo do jogo. Ele representa de forma resumida e clara como que é o mundo onde que a história do jogo se passa. Geralmente ele pode incluir o nome do mundo ou do universo, estilo e atmosfera, se é magia, futurista, pós-apocalíptico e assim vai. A geografia do local, se é floresta, desertos, cidades, reinos. Pode também conter regras ou lógicas próprias, por exemplo, como que funciona a magia, como que funciona a tecnologia do local, o clima e etc. Pode ter também facções ou grupos importantes, os conflitos principais como guerras, invasões, disputas de poder. É tipo um resumo do cenário para ambientar quem está lendo ou jogando. Por exemplo, eu vou deixar aqui tudo sobre esse jogo em específico aqui, aí você dá um print na tela ou pausa aqui para dar uma lida, aí depois você continua o vídeo. Só para não ficar muito extenso esse nosso vídeo aqui. O próximo da nossa lista são os levels. Aqui é a mesma coisa, você vai colocar todas as suas fases do seu jogo com uma pequena descrição. Aqui em arte você vai escolher qual a dimensão que você vai querer, se é 2D, 3D, isometric, e descreva o estilo visual. Vou colocar aqui como pixel art. Vamos então para o áudio. Digite o estilo de música que você vai usar. Vou colocar aqui como 8 bits. E depois liste todos os seus efeitos sonoros que você vai usar em seu jogo. Pode ser efeito sonoro de passos, de ataque, de tiro, bloqueio, cura, explosão, vitória e por aí vai. Essa é a aba de gerenciamento de projetos. Ela funciona em cima de um sistema Kanban, muito usado para deixar tudo organizado e consequentemente ajuda a aumentar a sua produtividade. Relaxa, vou te mostrar como que isso funciona. Você pode ver que esse quadro está dividido em 4 colunas principais. Backlog é onde que fica todas as suas ideias e tarefas que ainda não foram trabalhadas ainda. Você só anotou e colocou aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua ideia agora e vai colocar nessa coluna que se chama To Do. Aqui ficarão todas as tarefas que já foram aprovadas e estão prontas para serem iniciadas. Aí você pega um dia e você fala: O que temos para hoje? você vai arrastar esse quadro para essa coluna aqui, que é o In Progress. Aqui ficarão todas as tarefas em desenvolvimento no momento. E por fim temos o Done, que são as tarefas que já foram concluídas com sucesso. Na parte de cima também dá para ver os filtros por tipo de tarefa, como por exemplo gameplay, áudio, arte, interface, marketing, bugs e outros. Cada etapa de desenvolvimento tem o seu quadro individual, deixando muito mais organizado e facilitando muito a visualização e o foco de um setor por vez. Esse sistema é essencial para organizar a produção do seu jogo, acompanhar o progresso e manter tudo visível e acessível durante o desenvolvimento. E por fim, mas não menos importante, vamos definir as estratégias de marketing e o preço do jogo. Ela é super importante para planejar como que o jogo vai ser lançado e vendido no mercado. A primeira parte, que é o Price, é onde definimos o valor do jogo. Pode ser gratuito, pago ou com opções híbridas, com freemium ou premium com demo. Vou colocar aqui como R$19,90, que seria a versão digital. Aqui embaixo temos o plano de marketing, que é onde que a gente vai detalhar as ações que vamos tomar para divulgar o nosso jogo, atrair o público certo e gerar interesse antes e depois do lançamento. Preencher essa aba ajuda a equipe a ter uma visão clara de como que o jogo será posicionado no mercado. Por exemplo, supondo que vamos utilizar uma estratégia voltada para o público infanto-juvenil e casual, com foco entre redes sociais e YouTube Shorts. Criaremos um teaser e um trailer animado. Também entraremos em contato com influenciadores de games que estão começando no YouTube e durante o pré-lançamento será lançado uma demo gratuita e aberta para feedback da comunidade. Também participaremos de eventos na cidade local e escolas com materiais promocionais, brindes e sorteios. Pronto, terminamos o nosso GDD. E vamos clicar aqui em resumo para ver como que ficou. Olha só, está tudo completo. Fizemos então a nossa tarefa de casa, né? Agora você já sabe como preencher. Vamos voltar agora aqui em Dashboard. Percebe-se que já adicionou o GDD que já acabamos de criar. Se você clicar novamente em criar um novo, não vai dar certo, porque precisa do plano Pro. Agora vamos aqui em cima e vamos testar então o Pixelate, que é uma ferramenta de inteligência artificial para transformar imagens em pixel art. Vou clicar nesse botão para a gente adicionar uma imagem. Vou adicionar o soninho.
Se você quiser usar esse mesmo prompt para gerar essa imagem, vai estar aparecendo na tela agora. E também está disponível no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Aqui no campo Size você pode escolher o tamanho do pixel, com base no estilo que você deseja. Se é 32 bits, que é um visual mais leve e simples, 64 bits, que é o estilo intermediário, que é um pouco mais detalhado, e 128 bits, que é um estilo de pixel art super detalhado. Ao lado temos os controles de cores, que permite ajustar o nível de cores usados na imagem. O máximo vai até 12 cores. Quanto menos cores, mais retrô e simples fica o seu resultado. É ótimo para aquele estilo de NES e SNES. E por fim, clicando no botão Pixelate, você vai gerar a sua imagem. Vamos lá, gerei 3 imagens, uma de cada tamanho. Uma de 32 bits, 64 bits e 128 bits, do mesmo modelo que importamos, com a quantidade de cores no máximo. Também gerei uma imagem com apenas 6 cores. E outra coisa, dá só uma olhada no fundo, como que é importante colocar o personagem com um fundo transparente. A inteligência artificial, ela contabiliza também a quantidade de cores no fundo, então isso pode afetar. E aí, o que você achou do resultado? Diga pra mim nos comentários. Já ia começar a gravar o próximo tópico, mas de repente chegou essa atualização. Eles implementaram a inteligência artificial de geração de modelos 3D na plataforma. Dá só uma olhada aqui em cima. Vamos testar então. Logo de cara a gente tem o campo Mode, onde você pode escolher duas opções. Esse IQ significa Low Quality. Ele vai gerar modelos mais leves, que é perfeito para testes ou projetos mais simples, com um custo de 10 créditos. E esse HQ, que é o High Quality. Aqui o modelo sai com mais detalhes, mais polígonos e texturas melhores, ideal para quem quer mais qualidade, com um custo de 25 créditos. Abaixo temos o campo Prompt, onde você descreve o que quer criar, e ao lado direito temos o Seed. Aqui você coloca um número que define a aleatoriedade do resultado. Se você quiser repetir o mesmo modelo depois, é só usar o mesmo prompt e a mesma seed. Se você quiser algo diferente com o mesmo prompt, é só você mudar o número do seed. Para a gente ter uma base de geração, eles atualizaram a janela de assets. Vamos lá. Por enquanto são esses modelos que geraram, e são modelos com um prompt bem simples. Infelizmente, se clicar, não dá para expandir com uma biblioteca de assets de imagens. Só dá para visualizar o modelo em 3D quando você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. E clicando nesse botão dá para você baixar os modelos. Vamos voltar lá em 3D Gym para gerar os nossos modelos em 3D. Aqui vamos colocar uma qualidade baixa e digitar o prompt que vai ser um cetro mágico com uma... Pode ser um cetro mágico com uma pedra redonda, verde e escamas de cristal. Aqui em Seed eu vou deixar em 0. Depois é só você clicar em Generate. Pera aí. Vou fazer o pagamento aqui. Olha, a aula já era para ter acabado aqui, né? Mas eu insisti porque eu quero que você saia daqui entendendo como que funciona toda essa ferramenta. Então isso já merece o seu like e a sua inscrição. Pronto, pagamos a metade dos créditos. Lembrando que ainda estamos na versão básica, não é a versão Pro. Voltando então aqui, vou clicar em gerar. Pronto, gerou o nosso cetro mágico. Você pode rotacionar ele clicando e arrastando. Aqui embaixo é sempre bom avaliar o modelo 3D para ajudar nas próximas atualizações. E temos depois um botão de feedback. Aqui você pode colocar o que você achou desse modelo gerado. E por fim, aqui embaixo você faz o download. Agora vamos gerar o mesmo modelo com o mesmo seed, só que em alta qualidade. Vixe, parece que não deu certo. E ainda foi descontado nos meus créditos. Acabei de lembrar da aula do Rodan, esse que aparece o card aqui em cima pra você. Nele você só paga quando gostar do modelo gerado. Isso achei genial. Eu espero que essa IA atualize isso no futuro. Voltando aqui, esqueci de avisar, dá pra você fazer o zoom no modelo 3D com o scroll do mouse. Vamos lá, gerei novamente o cetro e olha como que ficou. Melhorou, né? Pode perceber que é bem simples a modelagem, mesmo em alta qualidade. Com o Blender aberto, arraste os seus modelos em 3D e aparecerá esse aviso aqui, ó. Lembrando que o arquivo está em formato .glb. Ele é usado para armazenar os modelos 3D com textura, animação, materiais e geometria, tudo em um único arquivo compactado, deixando mais leve e otimizado para carregamento rápido. Você já pode perceber que já importei alguns modelos.
O menor é o que foi gerado com a qualidade baixa e o maior está com a qualidade mais alta. Então o que eu gerei? Eu gerei um objeto que é o cetro, um personagem humanoide mesclado com um vegetal e por último um humano futurista. Você pode ver que mesmo com a qualidade alta tem alguns probleminhas. Beleza, eu vou dar um desconto porque a IA acabou de sair do forno. E muito provavelmente eles vão corrigir isso no futuro. Vou ativar aqui em cima a textura para a gente visualizar melhor. E aí, o que você achou? Diga para mim aqui nos comentários. Antes da gente ir para o gerador de imagem, vamos testar o gerador de áudio. Já vou ser rápido nessa IA, que é bem simples de usar. Ela faz a criação de trilhas sonoras e efeitos sonoros. Você tem duas opções. A primeira é o SFX Gene. Ela gera efeitos sonoros como passos, saltos, ataques, explosões, essas coisinhas. Abaixo temos o campo de prompt. Aqui você descreve o que você quer gerar. Depois é só clicar em Generate e o sistema criará um áudio com base no seu pedido. Lembrando que cada geração de efeito sonoro custará 5 créditos. Só para adiantar, vou gerar 4 efeitos sonoros. O primeiro foi o efeito de passos na floresta. O segundo é o som de pulo de um vegetal do estilo desenho animado. O terceiro é um laser sendo disparado e o quarto é a bomba. E agora vamos na aba de Assets. Pronto, está aqui todas as nossas gerações e vamos baixar tudo. Pronto, baixei todos os áudios e joguei aqui no Audacity, que é um programa de edição de áudio gratuito, só pra gente enxergar melhor como que tudo foi feito. Esse primeiro áudio é o salto do vegetal. Esse segundo é os passos na floresta. Esse terceiro é o efeito de bomba. E por último é o efeito de tiro de laser. Então esses foram os efeitos sonoros e só por curiosidade a ferramenta ela gera o áudio com um tempo de 1.07 segundos. Agora vamos conhecer o Music Gene, que é o nosso gerador de músicas. É usado para criar trilhas sonoras para o seu jogo, como por exemplo temas de chefões e músicas de vitória. Eu vou fazer 2 exemplos aqui. O primeiro é o tema alegre de floresta e o segundo é uma música épica de batalha contra o chefão. Eu vou fazer o mesmo procedimento e importar para o Audacity. Vamos escutar então. Essa música é um tema alegre de floresta. E essa segunda é a música épica de batalha contra o chefão. Só um detalhe aqui nessas músicas, esses 2 áudios que foram gerados, por padrão a ferramenta ela gera no tamanho de 2 minutos e 9 segundos. O que percebi também é que a IA não consegue gerar um áudio em loop para fazer aquela repetição infinita. Isso é importante porque dependendo do estilo do jogo que você for fazer, a música precisa tocar em loop até a fase acabar. Outra coisa que deu para perceber também que houve um corte na segunda música e na primeira teve apenas um fading out, que é a diminuição do volume até a música acabar. Em nenhuma das vezes a IA finalizou gradativamente acompanhando a batida. Provavelmente você vai ter que fazer alguns ajustes para deixar o áudio do jeito que você deseja, mas mesmo assim já adianta bastante o processo, principalmente
principalmente se você não tem experiência em produção musical. E outra, a biblioteca dessa plataforma está livre para você usar todos aqueles áudios no seu jogo. Não só os áudios, como também os sprites, tudo que está disponível ali. Chegou a hora da gente testar o tão aguardado gerador de imagem. Aqui depois faremos a animação do personagem e outras coisinhas a mais. Vamos lá. A primeira opção é o Size, que gera o tamanho de 32 pixels até 512 pixels. A única coisa que muda é quando você clica em 512. Você não consegue ajustar a quantidade de cores. E também a imagem deixa de ser em pixel art e passa a ser em 2D, mais estilizado. Logo ao lado temos o modelo de geração. Cada modelo tem as suas particularidades e estilos visuais. Vou testar todos os modelos e você vai ver qual que se encaixa melhor no seu projeto. Aguarde aí. Depois logo à frente temos o tipo de imagem que queremos criar. Primeiro temos o tipo objeto, que é ideal para criar objetos individuais. Depois temos o tipo personagem, que é perfeito para criar personagem completo. Aí depois temos o tipo de retrato de personagem, que ele foca em retratos, né? Geralmente do busto para cima. É igual aquela sua foto da sua carteira de identidade. E por fim, mas não menos importante, temos aqui o artwork, que é usado para criar cenários do jogo. Agora em seguida temos as dimensões da imagem, divididas em 3 categorias. 2D, que são imagens em 2 dimensões, padrão de pixel art ou ilustrações planas, beleza? Depois temos o top-down, que é uma visão de cima. É ótimo para jogos estilo RPG ou estratégia. E temos a dimensão isométrica. Aqui o jogador vê o cenário sob um ângulo de 3/4, que é bastante visto em jogos de construção ou simulação, onde o ângulo dá a sensação de profundidade. Em seguida, opa, só um minutinho. Vou mudar para o tamanho menor. Isso, apareceu aqui. Temos a quantidade de cores, que vai de 4 até 12 cores. E logo abaixo temos o prompt e o seed, que eu já comentei anteriormente. E quando tudo estiver configurado, é só você clicar em Generate e esperar a mágica acontecer. Vou agora mostrar todos os resultados que eu fiz. Prepara para tirar o print na tela e anota aí. Fiz aqui essa interface para te mostrar o resultado da geração. Nessa primeira demonstração, testei o tipo objeto, com o primeiro modelo. O seed eu deixei em 0 e o colors eu deixei em 12. O prompt é esse que eu usei aqui embaixo. Logo mais para baixo temos as dimensões. Só para não ficar sem nada de pixel art, deixei essa primeira versão no tamanho de 128. As demais imagens são em 2D, no tamanho de 512, com diferentes dimensões. Para as próximas gerações, o campo com o cadeado não serão alterados, apenas o type e o prompt, e logicamente as imagens. Nessa próxima imagem testei essa segunda opção, que é o tipo personagem. Eu mudei o prompt descrevendo de como que é a rainha do reino dos legumes, como descrevemos lá no capítulo do GDD. E aqui está o resultado da geração de personagem do tipo humano em diferentes estilos e dimensões. Esse próximo ficou bem engraçado, mas é o estilo de retrato do personagem. Depois te mostro como que esse efeito funciona em personagens mais humanos. Dessa vez eu usei um prompt simples para o nosso personagem brócolis. Você vai notar que só tem 2 imagens, porque não tem a opção de gerar em top-down e isométrico. E por último eu gerei esse cenário. Seria uma parte do castelo da rainha oleosa. Fiz uma versão de pixel art e a outra em 2D. Aqui também não dá para gerar nas dimensões de top-down e isométrico. Para não precisar ficar te mostrando todos os tipos de imagem de cada modelo, um por um, decidi montar esse quadro de uma vez só. Assim fica muito mais fácil de visualizar tudo. Como você já conhece o prompt que eu usei anteriormente, resolvi não incluí-lo no quadro. Também adicionei uma opção de custo por geração de imagem de cada modelo, só para registrar quanto que vai gastar e avaliar se vale a pena ou não. Na parte de personagens, onde está a rainha oleosa, usei o mesmo prompt da rainha dos legumes, apenas ajustando as cores para algo mais dark, além de mudar a idade e as expressões faciais, deixando mais sinistro. As primeiras gerações estão em pixel art e as demais têm um estilo de 2D mais elaborado. Ah, e outra coisa, só reforçando que os quadros que estão vazios não há opção de geração disponível para eles.
E esse próximo modelo é o modelo Sana. Observa-se que pode acontecer que algumas gerações de imagens podem não sair como esperado, como por exemplo esse baú que não está na visualização de top-down. Recomendo que ao gerar você também pode destacar isso no prompt, reforçando esse tipo de visualização. Ah, e outra coisa, quase esqueci. Aqui o custo já subiu para 2 créditos. Já estamos no modelo Hydrum, que necessita de 5 créditos. E a partir de agora as imagens serão mais detalhadas e trabalhadas. E esse próximo modelo é o Juggernaut, também com um custo de 5 créditos. Esses últimos modelos são os mais caros até agora, com um custo de 10 créditos por geração. Esse é o Flux Dev e o outro é o Imagine Tree. Na real, gostei bastante de todos eles. Pena que algumas posições não funcionam perfeitamente, o que acaba exigindo que a gente escreva isso no prompt, consumindo mais parte dos caracteres limitados. Diferente do Midjourney ou do ChatGPT, onde é possível inserir descrições bem mais longas e detalhadas de uma imagem. Aqui são só 200 caracteres no prompt. Não dá para transmitir aquela essência humana no gerador. Seria incrível se as próximas atualizações eles conseguissem ajustar isso. E o melhor ainda, fazer com que o gerador de imagem puxasse as informações direto do próprio GDD. Seria como clicar no botão criar jogo base ou criar cenário, algo assim, já que o GDD está tudo pronto e detalhado. E aí, o que você achou até aqui? Já dá para dar uma brincada, não dá? Vou dar continuidade então. Vou criar um personagem no tamanho de 128 com o primeiro modelo. O tipo de imagem vai ser personagem na dimensão 2D, com as cores no máximo. E eu fiz um prompt com base nas pesquisas e anotações das referências. Seria basicamente um ninja egípcio. Aqui em Seed eu deixei em 0 e vamos clicar para gerar. Olha que legal como que ficou. Para mim ficou sensacional. Em poucos cliques você já tem o seu personagem em pixel art. Você pode ver que aqui em cima já temos algumas opções. A primeira é a janela de informações do asset, contendo o prompt e o seed aleatório. Esse lápis já é a área de edição do seu asset. Aqui nesse pincel você seleciona o local que deseja mudar a cor ou adicionar algum objeto localizado. Como por exemplo, você pode adicionar um bracelete a mais ali no personagem, sem mudar toda a estrutura. E esse ícone que parece uma árvore genealógica é onde ficará registrado todo o caminho de combinações que você fez até chegar numa determinada imagem. Além, é claro, das animações geradas. E por fim temos esse botão de imagem base. Ele funciona como um atalho para voltarmos diretamente à imagem principal do Asset Tree no nosso editor. Parece confuso, mas eu te mostro certinho. Bom, temos aqui o nosso personagem, mas eu quero mudar a skin. Como que eu faço? Então presta atenção, isso pode confundir você. Se você quer mudar a skin do personagem como posições, cores, expressões faciais e detalhes, vem até aqui embaixo e digite no Edit Prompt para alterar o que deseja. Por exemplo, vou fazer com que esse ninja tenha um disfarce de aldeão. Depois eu vou clicar aqui em Generate Edit. Lembrando que vai custar 5 créditos. Pronto, você pode ver que ficou bem discreto, né? Mas veja que interessante, a IA usou o personagem base e criou a skin conforme que eu descrevi. Vou tentar agora mudar a face. Parece que ficou esquisito. Mas eu fiz outra geração que deu muito certo. Dá só uma olhada nesse print. Mudei também a expressão facial, deixei mais feliz. Bem legal, né? Vou fazer um outro teste rapidinho, mas antes clica nesse ícone de imagem base. Percebe-se que voltamos para o asset principal. E agora aqui embaixo eu só vou escrever Farmer, que é o fazendeiro. Olha só, já adicionou o chapéuzinho. Mas não ficou tão detalhado, né, para diferenciar da imagem principal. Por isso que é importante detalhar um pouco mais no prompt para acertar de primeira. Agora, se você quiser mudar completamente o personagem, criando um outro estilo e sem respeitar a imagem base, aí é só digitar aqui em cima no Variant Prompt. Mas antes, vou voltar para a imagem base para a gente comparar. Vou testar usando o mesmo prompt anterior. Olha só, agora ele criou uma variação de personagem que não segue mais o visual da imagem anterior. Ou seja, em vez de apenas modificar a skin ou pequenos detalhes, ele gerou um personagem totalmente diferente, com um novo estilo e características próprias. Estou curioso para ver como que está o Asset Tree. Vamos clicar então nesse botão. Olha que da hora, a IA registrou todas as alterações em um único diagrama. Assim fica muito mais fácil da gente
gente visualizar. Para mover a visualização é só você clicar e manter pressionado com o botão esquerdo do mouse. Agora se você quiser dar um zoom, basta girar o scroll do mouse. E para editar o asset é só você clicar 2 vezes nele para selecionar e ir para o painel de edição. Funciona do mesmo jeito se você selecionar o asset aqui embaixo no painel de edição. E outra coisa, cada edição feita gera uma nova ramificação no mapa de diagrama. E aí, não falei pra você? Ficou muito mais fácil agora, não é? Chegamos então no último módulo. Nesse último módulo vou testar a versão paga para a gente ver como que é o gerador de animação. Bom, voltamos ao menu. Para encontrar nossos sprites temos que ir na aba de assets. Vou editar o mesmo personagem. Com todas as configurações liberadas, aqui em rotação temos 2 opções. Temos a rotação rápida que gasta 10 créditos para gerar 3 sprites. E a rotação suave que gasta 75 créditos para gerar 8 sprites. Olha como que é simples, é só você clicar para gerar a rotação do seu asset. Só uma observação importante, a IA demora um pouco para gerar a animação, podendo levar em média de 1 minuto. E depois disso eu aconselho a você apertar F5. E outra coisa, não deixe a ansiedade tomar conta de você, como aconteceu comigo aqui, ó. Eu achei que não tinha funcionado direito e acabei gerando a mesma rotação pela segunda vez, gastando alguns créditos à toa. Depois você pode baixar a rotação do seu personagem. Ela vem com os sprites numerados em um arquivo compactado. Com isso você já sabe também que vai precisar de um programa de descompactação, como o WinRAR, por exemplo. A outra sacada dessa ferramenta de animação é que você pode selecionar a posição e gerar a animação de acordo com a direção que você escolheu. Você pode descrever aqui em Animation Prompt. E o custo de gerar animação é de 35 créditos. É um pouco elevado, né? Bom, agora eu vou te mostrar todos os resultados que eu fiz. Dá só uma olhada. O que a inteligência artificial fez até agora foi facilitar a criação dos nossos próprios assets, o que acabou poupando muito tempo. Claro que a animação ainda não está perfeita. Há algumas variações de cores entre os frames e alguns errinhos. Mas isso dá para ser corrigido em um software de edição de imagem ou um outro software voltado para pixel art, como por exemplo o Pixel Studio, que é um software gratuito. Qualquer ajuste que você precisar fazer, já tenha certeza, você economizou muito tempo para criar esse asset. Fiz também outras versões, como essa animação desse portal, em 2D. Esse outro fiz um fazendeiro. Aconselho fazer as expressões faciais do seu personagem no Edit Prompt, em vez do Animation Prompt. Achei mais rápido e assertivo. Tentei fazer a animação desse personagem mago usando o Animation Prompt, para gerar uma expressão de felicidade. E saiu assim, ó. Parece que a IA não respondeu direito, ou só se ele estiver sorrindo embaixo da barba. E por fim, o meu último teste, gerei essa espada. O teste era para ver qual dos prompts geraria melhor esse efeito de fogo. No Edit Prompt achei que exagerou um pouco no efeito. O que foi mais assertivo mesmo foi o Animation Prompt. Olha só, ficou bem mais fluido. Agora eu vou te mostrar como que ficaram os frames no Asset Tree. Aqui está os frames que gerei individualmente, e essa imensa sequência é a animação feita apenas usando o prompt, totalizando os 8 frames. No geral, curti muito a proposta dessa plataforma, voltado para desenvolvedores de jogos indie. Para quem tá começando, tem de tudo, né? Tem um GDD, tem um pixel art, tem um gerador de animação, tudo que você viu no vídeo. Sei que ainda precisa melhorar bastante, como por exemplo teve animações que a IA não gerou direito e com isso acabei gastando mais créditos até acertar. Acho que deveria ter um sistema de bloqueio de créditos, como por exemplo se eu decidir que a animação está ok, aí sim os créditos seriam descontados e o download liberado. Acho que seria fantástico nesse estilo. A parte do GDD achei um pouco limitado, tive que resumir muito a descrição dos personagens e isso também aplica aos outros campos, forçando assim um uso de um programa externo de texto para deixar mais completo. E ainda no GDD senti uma falta de um botão para exportar em PDF. E achei confuso quando a gente coloca no modo visão geral. Dá uma sensação que tá um pouco bagunçado, mesmo que separou certinho por categoria. Dei o meu ponto de vista. E embora que pareça uma crítica negativa, na verdade torço muito para que essa ferramenta evolua, porque na minha opinião tem futuro. Imagine só, no futuro podemos criar jogos mais complexos usando esse tipo de plataforma. Seria como ter um assistente dev no seu lado, enquanto você e seu amigo estão encarando um projeto do nível de um GTA. Imagine só.
E é isso, se você chegou até aqui, curta o vídeo. Olha, deu um trabalhão pra fazer. Aproveite e inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião também e o que você achou. Eu leio todos, tá? Se você curte inteligência artificial, eu estou deixando 2 vídeos aqui. Um sobre o Rodan, que é uma IA que faz a modelagem em 3D, e o outro vídeo é de como remover o vocal de uma música. É muito bom também para remover ruídos das gravações. Então é isso, até o próximo episódio.